Olá, tudo bom? Hoje aqui no Papo de Mãe, a nossa conversa é sobre a água, mais precisamente sobre a falta dela. Eu vou conversar com as crianças aqui, os nossos convidados pequenininhos que estão aqui, né, Roberto, um pouco. E o Riquelme, inclusive, está fazendo um desenho. Quando a gente falou que ia falar sobre água, vou até mostrar. Posso mostrar o seu desenho, Riquelme? Olha só, André, o que ele fez. Ele fez a chuva. E explica para mim aqui embaixo o que tem, Riquelme, ali embaixo. Tem a tartaruga bebendo água e aqui o menino pegando água. Qual a importância da água para a vida das pessoas? Para usar para lavar roupa, lavar a louça, Pra gente lavar beber? os banheiros e para a gente utilizar para outras coisas, para fazer de comer e para beber. Isso mesmo, e para tomar banho também, né? É. E o João, que também tá aqui hoje, né, João? Você desenhou o que aí? Eu desenhei um dinossauro. E na época dos dinossauros, será que tinha muita água? Acho que muita. E hoje, como é que tá? Tem pouquinho? Roberta tem dois maiores aí do seu lado, conversa com eles. Vou conversar então com o Gabriel. Gabriel, você tem quantos anos? 10. 10 anos. Já tá querendo ficar mais velho. Sim. E na sua casa falta água, Gabriel? Até agora não. É? E o que você faz para não desperdiçar, para economizar? A gente, quando tá ensaboando o prato, a gente fecha a torneira. Quando tá ensaboando o corpo, a gente fecha a torneira também. Agora, o seu irmão, eu sei que está bastante preocupado com essa questão, né? O Rafael tem quantos anos? Tenho 16. E o Rafael, ele é um inventor, tem várias aí, criou várias máquinas, não sei, estratégias aí para economizar água. Porque você está bastante preocupado com essa questão, Rafael? Eu estou preocupado com a falta e também com o uso consciente, para poder reaproveitar essa água para dar uma gestão um pouco melhor. Daqui a pouco a gente mostra todas as invenções aí do Rafael, né? A região sudeste vive agora sob ameaça de escassez de água, uma realidade que outras partes do país já enfrentam há muito tempo. No programa de hoje, vamos falar de conscientização, de alternativas e principalmente de como nossos filhos estão lidando com esta situação. Já passou pela sua cabeça que o vapor do banho quente pode ser uma economia de água? Pois na cabeça do Rafael passou. Ele que está aí no estúdio do Papo de Mãe. Sabe usando o quê? Uma ventoinha de computador. Essa e outras invenções você vai conhecer em detalhes daqui a pouco na nossa reportagem. Nós fomos até o interior do Maranhão para mostrar aqui, no Papo de Mãe, como a crise que se arrasta há décadas vem sendo combatida. No bate-papo pelas ruas, a gente vai saber como é que as pessoas estão se virando para superar a falta d'água. Daqui a pouquinho, aqui no Papo de Mãe. É bom, a gente tem muita coisa para conversar e para aprender no programa de hoje. A gente vai conhecer a Rosiane, né, que tem 2 filhos, o João e o Arthur, que estão aqui. A Miúcha, que tem 3, como eu, que é o Riquelme, que fez aquele desenho bonitinho, a Rayala e a Hilary, né? E a gente vai conhecer a Cláudia também, que é mãe do nosso inventor, né? Mãe do Gabriel e do Rafael, né? E olha, Mari, que dado assustador. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 750 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. E 2,5 bilhões de habitantes da Terra não contam com serviços de saneamento básico. Participa também do nosso papo o Gustavo Veronese, coordenador do projeto Observando o Tietê, da Fundação SOS Mata Atlântica. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, Gustavo. Eu que agradeço a oportunidade. E ele é pai da Júlia. A Júlia. A Júlia está com quantos anos? Tem 9, vai fazer 10 no final do mês. Bom, a Rosiane, eu estava vendo que lá no seu bairro já está tendo rodízio de água, né? Que as pessoas falam, não, ainda não tem, mas já falta água lá. Já ficamos 4 dias seguidos sem água. E daí como é que você fez? Como é que faz? Uma mãe com os filhos, O difícil 4 dias sem... é que a gente nem sabia que essa água ia faltar e ela faltou do nada. E aí você não se prepara, a gente né, não se armazém. prepara, não tinha reserva de água nem nada, né? Na verdade, eu e meus filhos acabamos indo tomar banho e tal na casa da minha sogra, que é no outro bairro que lá tinha água.
e para economizar água de casa, para poder comer, enfim, fazer as outras coisas, a higiene de casa da gente, enfim, tomar nosso banho. E daí, bom, daí começou a faltar de vez em quando, é isso? Agora falta um dia sim, um dia não, é lei. E daí como é que você tem feito? O que que mudou na rotina da casa? Você está armazenando a Água de chuva lá em casa agora, a gente comprou uns galões de 300 litros de água para poder guardar água de chuva. Então, quintal eu tenho que lavar todos os dias porque tem cachorro, então eu uso essa água. Uso essa água também para lavar banheiro, limpar a casa. É a água que eu uso. E pra gente é chuveiro, né? Abrindo e desligando toda hora durante o banho. E também proibir todo mundo de escovar os dentes embaixo do chuveiro, né? O tempo que você fica lá escovando os dentes, a água vai caindo, né? Então também não tem. chamar toda a família assim e ter uma conversa, olha, vamos começar a economizar? Vamos ter sim. que mudar os hábitos da casa? Foi sim. Principalmente para as crianças, o que que mudou, assim? As crianças, o que eu acho engraçado é que de tanto ficar falando, igual eles vão tomar banho e eu falo, olha, já sabe, né? Abre e fecha o chuveiro. Abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro, passa sabonete. E vou falando isso pra eles. Agora eles mesmos já se policiam. Um entra pra tomar banho, o outro que tá de fora fala, Arthur, o chuveiro tá muito tempo ligado, desliga o chuveiro, né? Eles já automaticamente já ficam prestando atenção no que tá acontecendo. Gustavo, eu acho que agora as pessoas com essa fase crítica estão mais conscientes, mas falta muito ainda, as pessoas ainda desperdiçam muito, ainda há muito descaso com os nossos recursos hídricos, né? Infelizmente, a gente não dá o devido valor às nossas águas, né? Pega o exemplo aqui da cidade de São Paulo, que acaba repercutindo para as coisas para todo o Brasil. Qual o modelo que a gente teve aqui em São Paulo? A gente tem tantos rios nessa cidade. Vocês conseguem entender quantos rios tem nessa cidade? Vocês sabem quantos rios tem na cidade de São Paulo? Quantos? Você consegue chutar assim o número? Não. Tem mais de 1.700 rios e córregos passando embaixo dos nossos na pés. cidade? Só na cidade, sem contar a região metropolitana. Então, a gente pensa como foi planejada a nossa cidade. Foi planejada para os carros. E para os carros passarem, os rios eram empecilhos. Então, a gente escondeu os nossos rios. E pior, a gente sujou, se deu um dado aqui alarmante, 2 bilhões e meio de pessoas não têm acesso ao esgotamento sanitário. E na minha visão, talvez o pior dos desperdícios que nós temos é sujar a nossa água. Sim. E isso vale também por sujar a nossa cidade. Porque as pessoas jogam lixo no chão e tudo mais, e não sabem que mais hora menos hora aquilo vai cair num rio. Vai sujar a nossa água. E daí o que você faz com uma água poluída, né? É como se não tivesse, né? Exato, ou se não, a gente tem métodos de tratamento, mas é aí você vai extremamente ter caro. Exatamente, aí você sujou, aí vai ter que tratar, né? O melhor era não sujar, Exatamente, né? é o mais básico. fácil, né? É muito mais, é o óbvio que você evitar uma sujeira, evitar uma doença é mais barato do que depois remediar, né? A gente fala muito em economizar água. E quando a gente fala em economizar água, a gente esquece que tudo que a gente precisa e usa no nosso dia a dia leva água. Então, às vezes a gente está economizando 10 litros de água ali no banho, só que não mudou o nosso padrão de consumo. Então, continua consumindo em excesso e às vezes sem necessidade, né? O que a gente chama de consumismo. Isso leva água. A nossa camiseta leva água, a nossa calça leva água, tudo aqui nesse estúdio leva água, a energia que a gente usa vem da água. Então, falar em água e economia de água significa em mudar nossos costumes, nossos hábitos. Lá na sua casa como é que tá? Já tá faltando água? Já faz tempo. Tá faltando água desde o ano passado já. E são quantos dias sem água, Milton? Às vezes falta hoje. Se faltar hoje, só chega agora, só amanhã. Que região da cidade vocês são? Desculpa perguntar. Eu sou da Zona Sul, Zona aqui Sul. no Campo Limpo. Campo Limpo e você? E eu sou de Paraisópolis. Paraisópolis é Zona Sul. Estamos próximos. E daí você me conta, daí como é que é? No dia que não tem água, como é que você tem feito? Fica assim, as crianças ficam sem tomar Então, banho? antes a gente ficava sem mesmo. Não tinha muito o que fazer. Reservava água para fazer a comida, né? Que é o importante. Daí tivemos que comprar uma caixa de água para colocar lá no quintal, para estar utilizando, para tomar banho, porque a gente que tem criança, para dar banho uma vez no dia de manhã, passar o dia inteiro sem água e dormir sem tomar banho. Não, e o calor, né? É. Não dá. Então, Agora não aí dá. vem uma outra preocupação também, porque como é que faz para armazenar essa água e não criar o mosquito da dengue, né? Você tampa a caixa? Não, a minha caixa é tampada, amarrada, né? A gente só abre para pegar a água, pegou, tampou de novo. E também porque ela é grande
e as crianças também podem cair, então sempre fica fechado, isso aí é um amarrado. perigo, isso aí você tem que ter muita atenção E os mesmo. seus filhos são pequenos, né, Milcha? Mas já dá para conversar com eles, já dá para explicar que está faltando água, que eles têm que economizar? Sabe, ele já sabe. Na escola também, algumas vezes não tem aula, porque estuda à tarde, sempre falta água lá no bairro à tarde. Aí não vai para a escola porque não tem água. Mas a aula, imagina, já a estão escola deixando- cancela a aula por causa da falta d'água? Porque às vezes falta água e aí quando a água chega, então quem tem caixa começa a encher para todo mundo, demora para chegar aonde não tem. Quer dizer, já está prejudicando até a aula, né? A escola. Tem tá. casa lá, tem pessoas lá que moram no alto que teve que colocar bomba para Porque puxar senão a água água. não chegava. Que a água chega, mas chega com a velocidade reduzida. Cláudia, e conta pra gente, lá na sua casa, foi uma coisa que os filhos que ensinaram o resto da família também? Não foi porque eu sou professora, né? Então a gente já vinha trabalhando isso na escola há algum tempo. O que acontece é assim, o Rafa já vem antenado nessa falta de água há uns 10 meses. Basta dizer que no começo a gente não deu importância, mãe precisa comprar um galão, precisa comprar um reservatório, precisa comprar uma bombona e a gente não deu importância. Só que o Rafa estuda de manhã e eu trabalho à tarde. Aí eu comecei a chegar em casa, um dia tinha um cano, outro dia tinha reservatório. Ele sozinho foi comprando tudo e foi instalando lá em casa, né? Então, apesar da gente morar próximo, eu não percebo a falta de água na minha casa, porque o Rafa conseguiu fazer um ciclo artificial de água em casa. Então, por exemplo, toda a água do nosso banho, que é uma média de 45 litros, ele capta com uma bomba de aquário, cai no reservatório e ele trata esta água. Tudo ele pesquisa, ele fica muito tempo na internet. Então, acredito que todo mundo ficou curioso para ver essas invenções, né? Então, a gente vai conhecer essas engenhocas inventadas aí pelo Rafael, que é o filho da Cláudia. A gente já conversou com o Rafael no começo do programa. Assim que a gente entra na casa da família Marra, na zona sul da capital paulista, dá de cara com as instalações hidráulicas criadas pelo Rafael, de apenas 16 anos. Só nesse corredor estreito são duas invenções. Uma delas, esse cano que passa colado ao muro da casa e faz a captação da água da chuva, que é armazenada naqueles 3 tonéis lá embaixo. A outra está bem aqui em cima de mim. É lá em cima, aquela pequena caixa d'água que retém a água do banho, aquela que literalmente vai por ralo abaixo. Pois bem, aqui ela desce por esse caninho e vem aqui para a cozinha, onde é lavada toda a louça. Eu nem vou abrir essa torneira para colaborar com a economia de água. É importante deixar claro que toda essa água reutilizada passa por tratamento que obedece técnicas aprovadas pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Eu não cloro hoje a água, eu tenho um equipamento que eu substituo o cloro. Eu acrescento sulfato de alumínio, que é um coagulador. O que ele faz? Ele pega todas as sujeiras que estão em suspensão, sujeira de laje, fezes de pombo, tudo que tiver de ruim, que estava na calha, na laje, decanta ele inteiro. Ele afunda e fica no volume morto do barril. Desse sistema eu abro para passar por uma ligação para o segundo barril. Nessa ligação tem uma manta de lã acrílica. Seria um filtro? Seria já o primeiro filtro mais denso, que é de alta densidade. Ele retém todas as partículas maiores e impede o entupimento do filtro seguinte, que é um filtro de polipropileno. Um filtro feito basicamente de plástico, só que é um plástico especial com micro buraquinhos. Se você colocar um fio de cabelo, ele não passa. E toda a água que entra por ele sai já com um grau de pureza muito bom. Até o vapor do banho quente, Rafael deu um jeito de transformar em água, usando uma ventoinha de computador. São 50 mililitros por chuveirada. Parece pouco, mas de banho em banho o balde vai enchendo. E pensa que as invenções desse professor Pardal param por aqui? Eu tenho agora alguns outros projetos para fins de energia, para pegar o plástico e fazê-lo voltar a ser petróleo. E disso daí você conseguiu obter a gasolina, diesel e querosene concentrado. Tenho projetos para produção de biodiesel em massa e alguns outros projetos de captação da energia solar com um custo bem menor do que existe hoje no mercado. E qual o objetivo de tudo isso? Tornar o mundo melhor sem ter que mudar os seus hábitos. Porque hoje em dia as pessoas falam, você tem que reduzir o tempo do banho para economizar água. Só que é difícil uma pessoa que já passou a vida inteira tomando um banho de 15 minutos ter que reduzir.
chega a ser complicado. Então a ideia é desenvolver tecnologias, métodos que você possa tomar seu banho de 15 minutos sem desperdiçar essa água ou sentir-se culpado. Você pode reaproveitar tudo isso para outros fins. Então a ideia é o desenvolvimento sustentável sem mudanças de hábitos. Ou seja, o progresso pode ser verde. Com toda certeza. Não, e ó, a mãe tem que ficar orgulhosa com razão, viu? Com certeza. Ele manda muito bem. Não, eu imagino que as pessoas estão pedindo para ele instalar esses equipamentos a nas casas, a agenda está cheia. Tá O cheia, duro é que ele é menor, ele não consegue dirigir. Ó, Depende você da vai gente. virar empresária do Rafael, você vai ter que pedir demissão. Daqui a pouco o Rafael vem cá. Quer saber o seguinte, vem aqui um pouquinho. Você já tá ficando famoso, hein? Um pouco. Só não pode ficar mascarado, né? Não. Você agora tem projetos até... Como é que você faz para ampliar isso? Para não ser só na sua casa e poder colaborar com outras famílias também? Por sorte, eu tenho a mídia a meu favor. Então, por exemplo, esse programa, eu posso sair daqui, eu vou estar recebendo e-mail de pessoas interessadas, perguntando como funciona, querendo mais informações. Eu tenho um site que eu me envio para as pessoas que contém vídeos explicando e tal. E às vezes as pessoas entram em contato e falam, poxa, mas eu tenho uma água de poço, eu preciso tratar. A gente trata também, a gente desenvolve os projetos. Então é muito pela mídia. Eu não consigo ainda ter um financiamento para um marketing de grande massa. Então também vai muito de boca em boca. Mas vai ser só uma questão de tempo, você vai ver, né? E até a sua mãe estava falando que você é capaz de tratar a água salobra, porque a gente sabe que no Nordeste, por exemplo, um problema grande é que você cava o poço e a água é salgada, né? Existe até um processo para tratar isso? Isso, existe vários projetos. Um deles é por tratamento por zona de raiz, que remove o mais denso. E hoje eu estou com um projeto com uma amiga minha que mora no Recife, se eu não me engano, que ela está buscando mais informações, pegando amostras da água, enviando para mim, para que eu possa desenvolver um projeto para tratar. Então já fala o seu site para as pessoas anotarem. É mpdesenvolvimentos.com. Lá você encontra desde vídeo, como funcionam os materiais e alguns outros projetos. Ótimo, tá bom. A gente conversa mais ainda até o fim do programa, Gustavo, tá bom? o que você achou das invenções aí do Rafael? Sensacional. Essa Quem do sabe já surge chuveiro uma aí, parceria achei aqui, ó. Sensacional. A gente consegue viver, sim, com menos água. Nós brasileiros, fomos acostumados a usar em excesso. Então a gente consegue viver e a gente está conseguindo viver com menos água do que a gente vivia há 2 anos atrás. Então, olha, a nossa conversa já continua. No próximo bloco, nós vamos receber aqui o professor em Gestão Ambiental e Sustentabilidade, João Alexandre Pasqualin Filho. E teremos uma reportagem especial sobre a seca no Nordeste. E fique agora com a repórter Letícia Bragalha e um papo pelas ruas. No meu prédio, realmente, no momento não acabou a água ainda, mas as estratégias que eu tenho visto maluca também é o pessoal torcer a roupa e deixar dentro de um balde grande, mesmo aquela água suja, lavar o chão, lavar o quintal. Não tá fácil para ninguém não com essa falta de água. A Rose tem 2 filhos e tá tendo que se virar para enfrentar a falta d'água. Como é que você tá fazendo? Lavando um monte de roupa com uma água só. E os filhos colaboram? Sim, a gente toma banho com a bacia embaixo, para depois colocar na privada para dar descarga, para não usar a descarga. A crise piorar, como é que vai ficar? Eu vou pro Nordeste, porque lá vai ter água. É o único jeito? É o único jeito, voltar pra minha terra. E o Papo de Mãe está de volta. E vocês viram ali a pessoa na rua dizendo que pode voltar até para o Nordeste, porque a situação está tão crítica aqui em São Paulo, né? Que pensa até em voltar para o Nordeste, mas lá também a situação não está das melhores também. Já há muitos anos, né? As pessoas lutam aí com a falta d'água, né? E agora aqui com a gente também o João Alexandre Pasqualin Filho, professor do mestrado em Gestão Ambiental e Sustentabilidade da Universidade 9 de Julho. Obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, João. E a gente falou aqui um pouquinho, né, da economia dentro de casa, mas também a água é utilizada nas indústrias, na agricultura, até bastante, né? Sem dúvida. Quer dizer, todos os setores da sociedade têm que se unir, têm que economizar, até não poluir os rios, né, para
fazer com que a água não acabe mesmo, né? Sem dúvida. Aliás, queria agradecer a possibilidade aí da participação aqui para poder colaborar com esse debate, que eu acho que é oportuno em relação aí na época que a gente vem vivendo, né? O que você pontuou eu acho super interessante, por quê? Porque a gente tem sempre aquela ideia que a economia de água é algo que tem que ser apenas a responsabilidade de quem consome água residencial, né? Na verdade, do montante de água distribuída, produzida, né, e distribuída, o residencial constitui-se numa pequena parte disso. A maior parte acaba ficando no consumo da agricultura e da indústria também, né? E a água também, a gente costuma adotar uma postura, a água, eu não vou ter água para tomar banho, eu não vou ter água para beber, ou para escovar os dentes, mas a água ela é um bem econômico também, né? Se você analisar todos os processos produtivos, né, envolve a água de uma maneira ou outra. Desde a agricultura até a indústria, a água ela é uma matéria-prima fundamental, né? Então, pontuando aquilo que foi dito no bloco passado, que foi dito o conceito de água virtual, que é aquele montante de água que é utilizado para produzir bens e produtos, né? 1 quilo de açúcar você gasta em média 1.500 litros de água. Nossa. Aquele pãozinho aqui que todo mundo comeu na hora do café da manhã, né? Gasta em torno de 40 litros. Né? 1 quilo de frango você gasta mais de 3.000 litros. Ou seja, você tem também esse aspecto da água, né? Que é um conceito que algumas vezes passa um pouco despercebido na discussão. É verdade. Muito fica preocupado em jogar a conta para o consumidor final, né? Sendo que a própria indústria e a agricultura em si tem que repensar também os mecanismos de produção. E as indústrias são fiscalizadas quando poluem os rios, são multadas? Então, na verdade, por exemplo, a indústria, ela tem que fazer um tratamento prévio antes de jogar na rede de esgoto, né? Isso é muito importante. Me veio uma outra história, que também a gente tem, na Lei das Águas do Brasil, né? A gente tem uma lei específica sobre água de 1997, que estabelece uma série de coisas, e uma delas estabelece que os comitês de bacia hidrográfica têm que fazer a gestão, o comitê participa indústrias, agricultores, governo, sociedade civil, e existe um instrumento chamado cobrança pelo uso da água. Então, porque atualmente a gente não paga pela água, o que a gente paga é pelos serviços de coleta e limpeza dessa água e o transporte. A gente não paga pela água. Então, foi instituído, até porque tem esse valor econômico, esses usos econômicos, um valor de cobrança de uso da água, que ainda é muito incipiente, está começando no Brasil, né? Mas é muito importante. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar em relação a esses usos, realmente indústria, agricultura usam muito mais. Mas, e quem está sendo penalizado é o consumidor final, o consumidor domiciliar. Só que a gente tem que lembrar sempre que quem consome os produtos da agricultura e da indústria somos nós, cidadãos. Então passa pela gente também sermos consumidores mais conscientes, saber da onde vem, como foi feito os produtos que a gente está consumindo, se usou muita água, qual a mão de obra que usou, se teve impacto na vizinhança, se teve impacto ambiental, tudo isso é muito importante. Fiquei assustado com o que ele falou da quantidade de água que vai para produzir 1 quilo de açúcar. A gente não tem ideia. Carne, mesmo. então, 1 quilo de carne é o quê? 15 mil litros? Não. Tem um dado carne diferente. Bovina, em torno de 15.000 litros. Agora, a carne de frango, 3.500, quase 4.000 litros de água. Quantidade de água embutida nessas histórias, né? Agora, e vocês todas são de São Paulo? Nasceram aqui? Você nasceu aqui também? E alguém tem parente em outros estados para contar como é que está em outros estados? Conhece alguém? Na verdade, tenho parente em Minas e Bahia, mas eu estive lá agora no final do ano, esse assunto não repercutiu tanto que repercute em São Paulo. Existe possibilidade de utilizar essa água do mar para ser uma água potável? Sim, na verdade, sim. Ou isso é inviável? Não, na verdade, assim, tecnologia você tem para tudo, né? Só que você tem que pagar pela tecnologia. Aí se torna inviável. Até quanto você está disponível a pagar pelo metro cúbico de água que chega na sua casa, né? Então, assim, o Brasil ele tem essa ideia que o país é um país rico em recurso hídrico, aquela coisa toda,
que é bem verdade, né? Se a gente analisar os dados de disponibilidade hídrica, né, o Brasil ele é caracterizado como rico, como abundante. Diz que é o maior, ó, até eu fiz uma pesquisa aqui, ó, tem a maior reserva de água doce da Terra, ou seja, 12% do total mundial. Só que a sua distribuição não é uniforme em todo o território nacional. Era isso que eu ia pontuar. Esse recurso ele não é tão bem distribuído assim. Na verdade, a gente tem os maiores volumes em locais onde tem menor população. Não, eu só queria falar que assim, o recurso, na verdade, ele está disponível. Na verdade, nós, seres humanos, a gente se aglomera em alguns pontos. Se a gente pegar um triângulo entre Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, é quase metade da população brasileira vivendo num pedaço de terra muito pequeno. E daí você tem um rio gigantesco Então, lá no Amazonas que não tem população. A gente concentra a população num pequeno espaço, todas as atividades econômicas estão concentradas num pequeno espaço, isso torna-se inviável para transporte, para energia, para água, para tudo. Mas também não adianta ter o rio e não cuidar, né? Ah, porque olha sim. só que dado muito ruim, né? Na região amazônica e no Pantanal, por exemplo, rios como o Madeira, o Cuiabá e o Paraguai já apresentam contaminação pelo mercúrio, metal utilizado no garimpo clandestino, e pelo uso de agrotóxicos nos campos de lavoura. E pela falta de saneamento, tem o absurdo de Manaus ter um problema de falta de água. Não é um absurdo uma cidade que está no centro da bacia amazônica sofrer com falta de água? Não, surreal, e aqui né? no Rio Tietê nem peixe sobrevive na água, a gente sabe, né? Impossível sobreviver. Mas você sabia que depois da barragem da Penha, antes sei que de, do lá Rio chegar aqui, lá tem. Tem. Eu já E fiz dentro reportagem no Rio inteiro, mas daí da cidade. você vai chegando em São Paulo, não tem é. mais peixe aí. Agora, e vocês têm parente em outros estados com uma outra? Eu tenho. Você tem aonde? Na verdade, eu nasci na Bahia, né? Vim para aqui com 16 anos e estou aqui há 8 anos já e lá a situação continua a mesma. Não mudou. Como é que era lá quando você morava lá? Qual Lá era a não sua tem cidade água lá? encanada. Qual que é a sua cidade lá? É Macajuba. Macajuba, na Bahia. Como é que era lá a situação da água? Lá não tem água encanada, então a gente tem que pegar água em tanques, que geralmente essa água os animais bebem, tomar banho. E para usar essa água para lavar roupa, para lavar louça. E tem que carregar, às vezes, andando muitos quilômetros, né? E para beber a gente faz cisternas e coloca a calha nas telhas para captar a água da chuva. Aí coloca no pote? Que dessa água aí para tomar, né? E essa situação é até hoje? Até hoje. Até hoje. E daí, lá, como é que você fazia para carregar os baldes com água na cabeça? Ou Na cabeça. Isso que é beleza, né? E daí, agora você veio para cá, você não imaginou que ia agora faltar água na sua torneira, né? E lá, você tem voltado para lá ou você nunca mais voltou? Não fui mais lá, mas minha mãe tá lá. Aí agora ela fica, quando eu ligo para ela fala, vem embora, aqui tem água, pelo menos é longe, a gente vai buscar na cabeça, mas tem. E aí, tu vai buscar onde? Bom, a Miúcha contou como é que está a situação lá na sua cidade, na Bahia, onde a sua família ainda está e que esse problema já há quantos anos, né? Você já saiu de lá há quantos anos, Miúcha? Tem 8 anos. 8 anos e ainda é a mesma situação, né? A gente sabe que esse problema da escassez de água ainda é gravíssimo, acho que a pior situação ainda é no Nordeste do nosso país. Então agora a gente aproveita para assistir a uma reportagem especial feita aí pela Tatiane Costa. Obrigada, Tatiane, da TV Brasil Maranhão. E ela vai mostrar para a gente, olha, como é que a população lá enfrenta o problema de falta d'água na capital e também no interior. Na capital do Maranhão, a falta d'água não é novidade. O abastecimento acontece em sistema de rodízio. Dia sim, dia não, chega água nas torneiras. Mas em algumas regiões o problema é ainda mais sério, como neste bairro no centro de São Luís. A minha casa deu água no dia 16 de julho de 2013. Aqui é 51 metros de borracha. E aqui são 2 bombas. E nunca deu. Eu levanto 4h30 para pegar 3 baldes d'água, não sobe pro tanque. Para me deixar para me lavar minha louça e fazer um comezinho. O dia não vem cair um pingo. De dia não cai nada. Para tentar driblar o problema de abastecimento, os moradores compram água e fazem malabarismo para economizar o pouco que têm. Pago R$35 para encher a minha caixa e essas vasilhas que vocês todos estão olhando. Todas essas vasilhas. E eu não tenho condição de ficar pagando R$35 todo dia. Eu não tenho água, eu tenho água porque eu compro. Há 3 anos que eu não tenho água.
Se na capital a falta de água é sentida como problema estrutural, nós fomos até o interior do Maranhão para mostrar aqui, no Papo de Mãe, como a crise que se arrasta há décadas vem sendo combatida. A instalação de cisternas foi a solução encontrada para o problema da seca no Nordeste e na região norte de Minas Gerais. Em uma cisterna dessa cabem 16 mil litros. Durante todo o período chuvoso, a água que cai no telhado da casa escorre por aquela calha, entra pelo cano e fica armazenada. Esse sistema simples vem mudando a vida de muita gente. O sorriso de Dona Mariazinha é uma prova disso. Ela e a família vivem na zona rural do município de Viana, a 230 quilômetros da capital. Bom, que a gente é só ir na cisterna tirar água e beber, fazer o café, a comida. E agora está tudo bom. Quem também se orgulha são os moradores do município vizinho, Arari. E Osmar oferece a água limpinha para as visitas beberem. Muita gente. Tem vezes e tem mais de 10 pessoas e bebendo minha água aí. Eu estou de parabéns essa acha veio aí para mim. Nossa, que situação, né, no Nordeste. Obrigada, Tatiane, pela reportagem, ficou muito legal, muito boa, né? Quer dizer, a gente boa. mostrar a situação do nosso país e ver que tem gente que já enfrenta isso há muitos anos, né? Essa Era tão distante, né? E agora está chegando para nós. Parecia distante e assim... Qual é a solução? Onde é que vai dar tudo isso, né? Quer dizer, qual a perspectiva? É continuar tendo que juntar água em baciazinha? Não, a gente tem que evoluir, né? A gente vai ter que se adaptar. Talvez essa crise, essa situação de falta d'água tenha somente um lado positivo, que é o despertar da consciência das pessoas, de entender que o que muitos especialistas falam há anos. Tem o ex-vice-presidente da SOS Mata Atlântica, o Dr. Paulo Nogueira Neto, vi uma entrevista dele de 1977, dizendo que a gente ia sofrer o que a gente está sofrendo. Ele é um bidu, alguém... Não, é um estudioso que faz a relação entre causa e efeito das coisas e previu isso. Então a gente tem que cuidar mais das nossas águas, cuidar dos mananciais, plantar floresta, cuidar da área de entorno de rios, enfim. Precisamos ter um cuidado um pouquinho maior com as áreas de recarga dos nossos rios para que a gente tenha água em quantidade e em qualidade. Me ocorreu que a Cláudia podia mandar o Rafael lá para o Nordeste também, ele ia aprimorar, não? Ele tem feito muitas coisas que está surpreendendo todo mundo. Ele falou que tem uma amiga no Recife, ele conheceu pela internet, você sabia disso, dessa história? Nós fizemos um poço recentemente, o rapaz tirava água com argila, ele conseguiu separar a argila da água. Isso aonde? Aqui no bairro, na Vila Matilde. Né? Ele está fazendo um projeto no Parque dos Príncipes, está com alguns projetos em andamento e ele está sendo muito procurado. A quantidade de e-mails que chegam para ele é gigantesco e ele tem um fã em Maceió de 5 aninhos, a coisa mais linda. Então são e-mails do Brasil todo? São. Na verdade, essa crise toda que a gente vem passando, né, ela tem uma causa climática também, acho que com certeza a gente não pode tirar isso, né? A gente vem sofrendo aí um período de estiagem atípico na média histórica. Fala, não cai uma gota de chuva, né? Outro aspecto também, acho que é a carência de planejamento em termos de alternativas de armazenamento de água, alternativas de fornecimento de água, inovações tecnológicas. A gente a gente depende do mesmo sistema de reservação de água de 30 anos atrás. Né? Você vê, não mudou nada, né? Tinham que ter feito alguma coisa. Sendo que a população, desde quando Cantareira terminou de ser executada, a população praticamente, no mínimo, deve ter dobrado. Né? E olha, a repórter Letícia Bragalha traz pra gente as alternativas que a população das grandes cidades está encontrando para economizar. Maria, que é bem jovem, já é vovó e vai contar pra gente como é que o netinho dela de 7 anos está colaborando nessa campanha. As crianças estão ajudando os pais a ter consciência do problema? Ajuda, minha filha, ela assim, se conversa muito, né? Ela ensina, então a senhora tomar banho, não demorar no chuveiro, não deixar a torneira aberta. Colabora sim, ele é bonzinho, ele ajuda. O Cristiano e a Rosana têm um filhinho pequeno e ficam muito preocupados sobre essa situação da água aqui. O que vocês estão fazendo para economizar? Nós estamos diminuindo mais o banho, quando vai tomar banho fecha a água e economizando mais a água, né? A falta de água já está mexendo com a rotina até das crianças. Olha só, a Maria Clara, que tem 8 anos, adorava tomar banho demorado. Como é que você está fazendo para tomar banho agora? É de balde? É. Como é que você faz com balde? Me conta.
o balde fica enchido, aí eu pego um potinho e me molho. Que bonitinha, né? Ela é o banho de potinho. Antigamente era o banho de caneca, ela tá tomando banho de potinho. Outro dia minha filha também tomou banho de balde, lavou o cabelo, tudo. Eu falei, não vai dar certo. Então agora ela só usa o balde para pegar a água quando tá acertando a temperatura, né? Para guardar e daí utiliza em outras coisas. Para utilizar na descarga é boa a água do balde, vem? Sim, sem dúvida. Né? Economiza bastante. Olha, no próximo bloco vamos receber a Vanessa Barbosa, jornalista especializada em meio ambiente e energia, autora do livro A Última Gota. O Papo de Mãe sobre água volta já. Fique com a gente aqui na TV Brasil. O Papo de Mãe está de volta. Agora as crianças vieram aqui para frente para conversar com a gente, né, Mari? E nesse bloco a gente conta com a participação também da Vanessa Barbosa, jornalista, especializada em meio ambiente e energia, autora do livro A Última Gota, que eu vou mostrar aqui para o André. Vanessa, obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe. Vanessa, esse livro aqui é um alerta, principalmente aí para os nossos governantes, sobre essa questão tão crítica, né? É essa ideia mesmo. A gente ouve tanto falar de água, né? A gente vive envolto em água, né? No nosso imaginário, mas a gente sabe muito pouco sobre a água. E o que a gente sabe sobre ela no Brasil hoje, na verdade, é uma grande ilusão, né? Essa ideia de que a gente vive num país que é uma potência hídrica, é verdade, mas, né, como já foi dito nos outros blocos, assim, é uma distribuição extremamente desigual. E esse livro, na verdade, junta dados que mostram essa desigualdade, mostra também que essa crise é uma crise ambiental, é uma crise mal cheirosa, que tem a ver com falta de tratamento de esgoto, uma série de outros dados bem mastigados para a gente entender melhor, né, esse recurso aí tão precioso. Mas a pessoa precisa passar por um problema para criar consciência e aí fazer alguma coisa? Eu acho que em parte sim, em parte a nossa experiência, né, a nossa vivência ensina muita coisa. Então, se você está num momento onde falta água, você naturalmente vai ficar preocupado em não faltar água dentro de sua casa, né? Os exemplos dessas mães é exatamente isso. Mas eu acho que a outra parte muito importante é a informação, é a educação de base, é você passar as informações verídicas a respeito da água. A gente parar de falar que o Brasil tem água para dar e vender, porque não tem. Né? A região norte, né, onde a gente tem 70% dos recursos hídricos doces, estão na região norte, mas a região norte tem 6% da população. E o Sudeste, onde a gente está aqui vivendo essa maior crise, na maior economia, São Paulo, tem 40% da população brasileira concentrada aqui, como o Gustavo mesmo já havia comentado, com 6% dos recursos hídricos. E não tem como então, trazer a água da região norte para a região sudeste. Não Isso tem. é impossível. Exatamente. Tecnicamente é possível, mas e o custo financeiramente, disso, né? É a mesma coisa financeiramente da dessalinização. A gente consegue desalinizar a água do mar? Entendi. Consegue. Mas aqui a gente está a cerca de 800 metros de altitude. Como que a gente vai subir essa água toda? Qual o custo disso? Na teoria é uma coisa, na Sim. prática é impossível. E as pessoas precisam se conscientizar que o problema é grave no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, né? Eu tenho até um dado aqui, ó, que as previsões são as mais pessimistas. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, até 2025, se os atuais padrões de consumo se mantiverem, 2 em cada 3 pessoas no mundo vão sofrer escassez moderada ou grave de água, né? Mas assim, criando essa conscientização, mudando os hábitos, dá para reverter um pouco esse processo ou é um caminho sem volta? Não, dá, claro, gente. Temos que ter esperanças, né? Quando a gente fala de meio ambiente. Mas a informação é fundamental. A informação, o que as mães passam para os seus filhos também, as mães são agentes transformadores da nossa sociedade. E quando a gente fala de mudanças climáticas, de meio ambiente, elas estão no centro disso tudo. Quando a gente tem um dado que 2,5 bilhões de pessoas estão sem acesso a saneamento no mundo, grande parte de afetados são mães, são os filhos que não vão para a escola porque estão com alguma doença provocada pela água. Quando a gente fala que 750 milhões de pessoas ainda não têm água potável, quem são essas mulheres na África?
com suas filhas, né, que vão, são as mulheres e são as suas filhas que andam mais de 6 quilômetros para ir para um poço próximo e buscar água para a comunidade. A água contaminada vira um problema de saúde pública e a falta d'água também, porque daí você não limpa, não tem limpeza, se tem sujeira também provoca doença. É um né? contrassenso econômico que a gente vive, né? E a gente não fala, não se discute isso, na verdade, né? O colapso a conta-gotas que a gente está vivendo está sendo muito tratado ainda como um problema meramente ligado à falta de chuva. Tem a ver. Eventos extremos do clima, é verdade. Mas o motivo para a gente acreditar que as previsões sobre mudanças climáticas são reais, né? Apesar do que... Não, o que a gente vê é que essa realidade ela não está tão distante, nem no tempo e nem no espaço, Com certeza. né? Porque ficava parecendo que era uma coisa só para o futuro, para a vida dos nossos bisnetos, ou só lá para quem mora na África, em outros continentes. Então, quais são as dicas? O que a gente pode fazer, né? Nós, como... O que a gente pode fazer para tentar melhorar? Além, assim, de economizar água, de não consumir tanto? Eu acho que é padrão de consumo, é verificar o que se consome, é cobrar dos nossos governantes. Você citou um negócio importantíssimo, a relação de saúde com água. A ONU tem um dado que diz que para cada $1 investido em saneamento básico, economiza-se até 4 em saúde pública. É investimento, não é gasto. Então, a gente tem que tratar esgoto, tem que tratar água, tem que relacionar isso com... No Brasil, ainda, 70% das internações hospitalares são devidos à má qualidade da água. E quem sofre com isso? Criança e idosos. São as pessoas que mais sofrem com esse problema. E a Rosiane até já falou, né, que acredita que os seus filhos já vão crescer com uma outra cabeça, uma outra consciência, bem diferente do que foi na sua infância, que não tinha isso. Porque eu nunca ouvi isso dos meus pais, que precisava economizar água, porque falta de água lá em casa nunca foi um problema. Ele está sendo um problema agora. Então, eu acredito que os meus filhos, quando adultos, serão pais mais conscientes, assim, né? Os filhos deles, então, muito mais. E as próximas gerações, acredito que... Culturalmente, a gente nunca teve esse problema, né? Então, não fomos educados dessa forma. Então, acredito que as próximas gerações será melhor. Já a Miúcha, que nasceu lá na Bahia, você enfrentou isso, mas achou que saindo de lá nunca mais fosse enfrentar o problema, é isso, Miúcha? Pois é. Sim. Ela fugiu do problema. Esse foi um dos motivos pelos quais você saiu de lá, da sua cidade? Era o problema da água? Principalmente, né? Também por causa disso e também por causa de vir em busca de trabalho. Mas do jeito que está a situação aqui, cada dia não vai pegar a mala e voltar. Sua mãe até já falou, volta aqui para a Bahia, que aqui pelo menos tem onde pegar água, né? Mesmo que seja de balde. Mas lá na Bahia, Miúcha, as crianças já nascem sabendo aí do valor da água, de como é difícil conseguir a água, de como ela é importante para sobreviver, né? E lá não tem água encanada, não. O que o João queria falar? O que a gente tem que entender é o seguinte, né? É uma conta que dificilmente a gente vai arrastando sempre para frente, né? Ou seja, a quantidade de água que a gente tem hoje é a quantidade de água que teve há 30 anos atrás, 100 anos atrás, 1000 anos atrás, no tempo do dinossauro que foi desenhado, né? Ou seja, a água ela não nasce e não morre, né? O volume que a gente tem disponível, a água ela sofre um ciclo, né? Às vezes ela se altera da forma de disponibilidade dela, enfim, ela se depura, mas o volume de água é sempre o mesmo, né? Agora, à medida que o volume de água é sempre o mesmo, a demanda, ela cresce, né? É porque a população aumentou muito, né? Não só a população, mas o hábito de consumo também da população, né? Ou seja, o desenvolvimento também, o consumismo, a aquisição de bens, né? Tudo isso gera consumo, né? Vamos saber das crianças, quero saber de cada um o que faz para economizar água em casa. Vamos começar por você. O que você faz para economizar água em casa? Quando eu vou tomar banho, eu abro a torneira, me molho, fecho a torneira, aí eu passo sabonete, shampoo, condicionador, escovo os dentes, aí depois eu abro pra me enxaguar. Muito bem, vamos saber o seu irmão. Segura o microfone pra ti. Não quer falar? Não. E a Hilary quer falar? O Riquelme eu sei que é falante. Passa pro Riquelme, por favor. Segura o microfone assim, Riquelme. Riquelme, agora dá a sua dica para os amiguinhos que estão em casa. O que eles têm que fazer para economizar água? Na hora de tomar banho, tem que se ensaboar,
Fechar o chuveiro, se enxaguar, escovar os dentes e depois abrir o chuveiro para poder se enxaguar. Muito bem. E você ajuda a mamãe a lavar a louça? E como é que tem que lavar a louça para economizar água? Moe a bucha, fecha a torneira, passa nos pratos e depois enxaga os pratos e põe... Para escorrer. Ô Maria, eles deram as dicas aí na hora de tomar banho, são dicas importantíssimas, ó, porque eu pesquisei, em casa, em média, 78% do consumo de água é gasto no banheiro, viu? Então, Olha só. a atenção aí tem que ser voltada para o banheiro. E você, Gabriel, dá você as suas dicas para a economia de água. Bom, eu uso o sistema do meu irmão. Olha, você já viu o garoto inventor. E é bom ter um irmão inventor. É ótimo, facilita muito. Legal. E daí, assim, antes do seu irmão começar a fazer essas coisas, vocês já tinham essa preocupação ou foi ele que mudou a família toda? Ele. E os seus amigos ficam curiosos, querem ir até sua casa para conhecer as engenhocas do seu irmão? Uhum. Ah, é? E agora a gente ouviu falar que você gosta de cozinhar, é isso? Sim. Qual é a sua especialidade na cozinha? Lasanha e estrogonofe. Nossa, fiquei com fome. almoçar. Fiquei com fome agora, Tega. Cada Olha, filho aí com a sua, com a sua talento, atividade, cada um né? com a sua habilidade. Agora, Cláudia, fala uma coisa aí, o Rafael, a gente até vai perguntar daqui a pouco para ele, mas ele criou tantas coisas, tal, já tá ganhando um dinheirinho com isso, porque é um trabalho, né? Deve dar bastante trabalho. Ele está recuperando um pouco o que ele gastou, porque muita coisa deu errada, né? Como pesquisador, ele fez vários testes e perdeu muito material, então acho que agora ele está se recuperando, né? E ele faz, é importante dizer que além... ele busca fazer tudo sem furar e estragar as casas das pessoas. E eu acho muito bonito nele porque ele procura fazer o bem. Então ele soube que tem uma tribo indígena que as crianças estavam tendo muita cólera, muita diarreia. Ele já entrou em contato para levar o filtro dele lá, para filtrar essa água que as crianças vão ingerir. Então eu acho que é isso que está o brilho do Que legal. Rafael. Onde é essa tribo? É na Baixada Santista. E como é que você consegue dividir o seu tempo aí com escola, com todas essas atividades, ajudar as pessoas a criar aí as suas invenções? Deve ser milagre. Primeiro ele mudou de escola, né? Aí é um excelente aluno. E aí concilia, né? Aí já fica um pouco mais fácil. Eu não preciso muito estudar em casa, eu aprendo muito pela aula. E eu tenho a tarde livre só para realmente terminar a lição de casa, que eu já inicio na sala. E o tempo que me sobra eu faço contato, desenvolvo os projetos, pesquiso, tento fazer essa parte um pouco mais social. Você patenteou as suas invenções? Porque é importante patentear, Já entrei né? com um pedido de patente, leva de 1 ano a 1 ano e meio para patentear, só que uma vez na fila não tem mais como copiar. E já tem nome? Tem um nome? A empresa? Tem a MP Desenvolvimentos, Ah, que é o seu site. que é o meu site também. A sua mãe estava dizendo que você está com projetos no Brasil todo. Conta um pouco pra gente. Diz que tem Goiás, recebe vários né? e-mails, né? Tem foi em Maceió. O que já tem de concreto que você está fazendo? Até tratamento em hospital, Isso. em hotel. Conta. Tem um hospital em Goiás que está iniciando vai começar a construção. Ele recebeu a E planta eles- por e-mail e aí ele está adaptando a planta. E eles consomem por dia, para limpeza das roupas, 70 mil litros de água. É uma quantidade extremamente alta. O engenheiro entrou em contato para eu desenvolver todo o sistema para captar essa água e poder reutilizar pelo menos na máquina de lavar novamente. E ele Olha. tem que entrar dentro dos padrões não é potabilização, de esterilização, tudo isso. Quer dizer, você já está provocando a iniciativa de outros, né? Isso é legal. Já sabendo tem disso projeto, tem uma pensão que eu já estou desenvolvendo, que moram 17 pessoas. E todo o projeto foi pensado para aproveitar a água do banho das 17 pessoas para reutilizar na máquina de lavar. Então capta, trata, distribui na máquina de lavar e o último ciclo, que seria o de enxágue, para não ter que precisar de um tratamento um pouco mais específico, recolhe para limpar toda a área externa. Que legal. Gente, infelizmente chegou ao final o programa. Quero agradecer a presença de todos vocês e lembrar que, olha, o dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Será que a gente vai ter motivo para comemorar no próximo, no ano que vem, né? Será? Você acha que pode mudar? Eu acho que um grande motivo de comemoração é esse movimento fantástico da sociedade civil, os exemplos dessas crianças, do Rafael, muito legal. mostrando que é possível transformar, mostrando que é possível inspirar, e se tornar cidadãos, pessoas mais conscientes
não meros consumidores, né, da vida. E quem quiser comprar o seu livro, Vanessa? Encontra em todas as livrarias online e físicas do país, tá? Bem fácil de achar. Obrigada. Tem o site? Tem algum site? Tem no Facebook a página A Última Gota. Legal. E o Gustavo, qual o site da Fundação SOS Mata Atlântica? Então, nós temos o site que a gente concentra todos os trabalhos que a Fundação SOS Mata Atlântica desenvolve, que é o sosma.org.br. Tá legal, obrigada. O Rafael faz a sua agradeço. propaganda. Eu tenho a página do Facebook também, que é MP Desenvolvimentos. E tem o site que é mpdesenvolvimentos.com. Tá legal. E o professor João, o site da universidade? Para maiores informações a respeito do programa de mestrado em gestão ambiental e sustentabilidade e outros programas, né, você tem o www.uninove.br, aí você entra lá em cima, tem pós-graduação e fica à vontade aí, que tiver interesse também entrar em contato, enfim, da maneira que achar bem conveniente. Tá legal, obrigada. Obrigada por terem vindo. E quem sabe os menorzinhos daqui a pouco se tornam inventores aí, como o Rafael também, né? Olha, no próximo programa nós vamos bater um papo com adolescentes. O que eles acham da relação com os pais? Quais são as preocupações, os sonhos, o que pensam sobre o futuro? E acesse o nosso portal e participe do Papo de Mãe também nas redes sociais. Semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! E a gente encerra o programa de hoje com o Almanaque Ecológico do Lucas, do cartunista Léo Valença. Ele gravou um vídeo especialmente para o Papo de Mãe. Olá, pessoal do programa Papo de Mãe. Eu sou o Léo Valença, cartunista e autor do Almanaque Ecológico do Lucas. Respeitar a natureza é questão de educação e é preciso aprender desde cedo, mas aprender de forma interessante e divertida, para virar prazer e não obrigação. Essa é a proposta principal do Almanaque Ecológico do Lucas, um livro de educação ambiental que ensina as crianças assim, com linguagem simples e didática, com ilustrações e passatempos. A intenção principal é dar suporte aos professores que buscam conteúdo e atividades de apoio à educação ambiental nas escolas em todo o Brasil. O livro do Almanaque Ecológico do Lucas, ele tem outra diferença. Ou seja, ele é publicado pelo sistema POD, Print on Demand, ou seja, o livro é impresso por encomenda. Você compra o livro pelo site da editora, que é www.podeditora.com.br. Você faz o pedido e por esse sistema, que é um sistema de impressão inteligente mais ecológico, o livro só é impresso quando ele é solicitado, para evitar, assim, grandes desperdícios de papéis, E o boneco do Lucas, como vocês podem ver, é fruto de uma parceria, com a Rio Eco Consciente. E, assim como o livro, ele espera reunir, a educação com o entretenimento, buscando a educação ambiental, mas de uma forma leve, lúdica, bem descontraída. Espero a todos que possam visitar o site, que é www.duendelucas.com.br, conhecer um pouco, das aventuras ecológicas deste personagem.